Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura desse capítulo, preste atenção na leitura da palavra do nosso Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Dagon era um dos deuses filisteus, então pegaram a arca e colocaram lá no templo do lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. A gente tem estudado o livro de Samuel, desde o capítulo 1, e agora então a gente chegou nessa fase aí da história, onde a arca está lá no meio dos filisteus, e Deus está trabalhando lá naquele meio também, e a gente vai ver qual é a lição disso para nós hoje. Mas antes da gente entrar no texto, eu quero começar pedindo que você imagine uma cena comigo. Imagine que você está num casamento, e esse casamento é entre um homem e uma mulher, e o homem que está casando é assim: pense naquele homem que toda mulher queria casar com ele. Toda mãe queria que a sua filha casasse com ele. É um homem gente boa, bonito, cheiroso, rico, bonzinho, amoroso. Pensa assim, no partido que toda mulher sempre sonhou, toda mãe sempre sonhou para sua filha. Imaginou? E esse homem está casando, a esposa dele, de contrapartida, é uma mulher feia, é uma mulher chata, é uma mulher problemática. Onde ela chega, ela arruma confusão. É aquela mulher assim, que sabe que todo mundo passa meio longe porque é uma mulher complicada. Mas ele, como ele é muito amoroso, ele resolveu casar com ela porque ele falou: puxa, ela é complicada, mas eu vou investir na vida dela, e vou investir a ponto de a minha vida inteira e vou me casar com ela. E esse é o casamento que está acontecendo. Todo mundo já está surpreso com o que está acontecendo. E aí chega o momento dos votos. O homem pega a palavra e diz: eu prometo diante de Deus, das testemunhas, na igreja, que eu vou te amar, que eu vou te honrar, que eu vou caminhar com você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Uau! Todo mundo queria ouvir isso daquele homem, mas aquela mulher que ouviu. Mas aí ela pega a palavra, e é a vez dela fazer os votos dela. E essa mulher então olha para ele e diz o seguinte: você é demais. Você é um homem que todas as meninas queriam casar, e eu estou tendo o privilégio de casar com você. Eu prometo que eu estarei com você, que eu vou te amar, que eu vou te servir, que eu vou cuidar de você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença e etc. Eu prometo que assim, eu vou dividir a minha vida com você para sempre. Mas, além de dividir a minha vida com você, eu também vou querer dividir a minha vida com outros homens. Então assim, tem outros homens que não são tão bonitos igual você, que não são tão legais igual você, não são tão amorosos que nem você, mas mesmo assim eu vou querer, além de você, caminhar com outros homens também. Eu sei que eu sou problemática e eu sei que você está investindo em mim, mas eu sou assim mesmo. O que você estaria pensando nesse momento se você estivesse nesse casamento? É ridículo, né? É uma situação impensada. Mas sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque boa parte das vezes é exatamente isso que nós fazemos com Deus.
Deus é o marido perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é gracioso. Falta-nos palavras para descrever quem Deus é. E nós, problemáticos, complicados, vivemos pecando contra Deus. Mas Deus, mesmo assim, com o seu amor e com a sua graça, escolhe entrar numa relação conosco. E manda Jesus para morrer pelos nossos pecados para que a gente possa ter essa relação com Ele. Mas quantas vezes nós olhamos para Deus e dizemos, muito obrigado, eu te amo, mas eu não amo só o Senhor. Além de dividir minha vida com o Senhor e caminhar com o Senhor, eu também quero dividir a minha vida com Ele, com Ele, com Ele. E quantas vezes nós somos como essa mulher, que é a mais privilegiada do mundo, mas não valoriza isso e não ama o seu marido com exclusividade. Quantas vezes nós agimos assim com o Senhor? Nós reconhecemos quem Ele é, mas nós não o amamos com exclusividade. E por que eu estou falando isso, gente? Porque esse texto que nós lemos e essa história que nós vamos estudar hoje vai nos mostrar e nos revelar duas coisas sobre Deus. Essa história é um lembrete para nos lembrar que o nosso Deus, Ele é primeiro incomparável. Ele é um Deus acima de tudo e acima de todos. Ele é completamente absoluto. Não tem nem como alguém chegar perto ou alguma coisa chegar perto do Criador. Tudo é criatura, somente Ele é o Criador. Mas ao mesmo tempo que esse nosso Deus é um Deus incomparável, Ele é um Deus exclusivista. Ele não aceita dividir o espaço dele com ninguém. Ele é o nosso Deus incomparável e ao mesmo tempo um Deus exclusivista. E é isso que esse texto vai nos ensinar. E antes da gente entrar ainda no texto, só quero lembrar em que momento a gente está da história. Gente, o livro de 1 Samuel, se a gente pudesse dar um tema para esse livro, a gente poderia dizer que esse é um livro que nos mostra como Deus humilha os orgulhosos e exalta os humildes. Porque esse é um tema que vai perpassar todo o livro de 1 Samuel. Deus humilhando pessoas orgulhosas e exaltando pessoas humildes. A gente viu isso em 1 Samuel capítulo 1. Se você esteve aqui, você vai lembrar disso. Você tinha Ana e Penina. Ana, uma mulher estéril, que era constantemente provocada por Penina porque ela não podia ter filhos, enquanto Penina era uma mulher toda que vivia importunando e infernizando a vida de Ana. E Deus é o Deus que vai lá e dá um filho para Ana, que se torna o grande profeta Samuel. Deus humilha Penina e exalta Ana, aquela moça humilde e estéril. Quando a gente vai para o capítulo 2 e 3, a gente tem, enquanto você tem Hofni e Finéias, os filhos de Eli, você tem Samuel, o filho de Ana. Hofni e Finéias, o filho do grande sumo sacerdote. Homens de família, homens com poder, homens com destaque. Samuel, só um menininho, filho de uma mulher que era estéril. Deus humilha Hofni e Finéias porque eles não tinham compromisso com Deus. E fala, eu vou tirar de vocês o sacerdócio. E chama Samuel e diz para ele, eu vou usar você para levar minha palavra para o povo. Esse é o nosso Deus. Humilha os orgulhosos e exalta os humildes que caminham com Ele. 1 Samuel capítulo 4, semana passada a gente viu isso. Deus humilha o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, que era o grande sumo sacerdote, o principal líder religioso e político da época. Só tinha um problema, ele não temia Deus. Os filhos dele, Hofni e Finéias, faziam tudo errado e ele não fazia nada. Ele ficava quieto. Tudo acontecia debaixo do nariz dele, mas ele não era enérgico o suficiente para chegar e resolver a situação e dar um basta em tudo isso. E Deus então humilha Eli. Eli é morto, os filhos dele são mortos na batalha contra os filisteus. Eli cai da cadeira e morre naquele mesmo dia. E eu não sei se você lembra, mas a história vai dizer, se você esteve aqui semana passada, você vai se lembrar disso, que a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, e quando ela fica sabendo de tudo que aconteceu, ela entra em trabalho de parto, dá à luz a um menino, e antes de morrer, ela nomeia o menino e chama ele de Icabode, que é um nome que significa literalmente a glória de Deus se foi, a glória se foi. E gente, a glória de Deus, diante de toda essa situação, Deus é o Deus que humilha os orgulhosos, e Ele retira a glória dEle, retira a mão de graça dEle, daqueles que não temem a Ele e o desprezam, e desprezam a graça dEle. E Deus faz isso com a gente. Deus faz isso constantemente com a gente no seguinte sentido, de Deus nos disciplinar e nos permitir passar por momentos complicados quando a gente despreza a glória dEle. Despreza a graça dEle, é como se Ele afastasse um pouquinho a glória dEle para a gente ver quem nós somos sem Ele. E Deus faz isso com aquele povo. E 1 Samuel capítulo 5 continua nessa lógica, porque agora Deus vai humilhar o Deus Dagon, que é o Deus dos filisteus, e aquele povo. Lembre-se disso. 1 Samuel capítulo 4 vai falar de uma batalha que teve entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus venceram essa batalha. Então eles são um exército vencedor. Capítulo 5 vai mostrar o seguinte, embora eles tenham vencido a batalha, eles continuam sendo nada diante do Senhor. Porque Deus é o Deus que humilha os orgulhosos, e agora Ele vai humilhar tanto o Deus dos filisteus, quanto o povo filisteu de maneira geral. Porque o nosso Deus, gente, Ele é um Deus incomparável e um Deus exclusivista. É isso que a gente vai ver aqui. O texto começa dizendo então que os filisteus pegaram a arca do Senhor,
Versículos 1 e 2. Os filisteus pegaram a arca do Senhor, levaram para Asdod, que era uma das cidades dos filisteus. Lembre-se que os filisteus não eram um povo só, mas era a reunião de vários povos. Então era uma coalizão de alguns povos que se juntaram e formaram lá o povo filisteu. Era vários povos, e Asdod era uma das cidades de um dos reis desse povo. Então, lá nessa cidade tinha um grande templo dedicado ao deus Dagon, que era um dos deuses lá do panteão filisteu, e era o principal deus dos filisteus nessa época. E tinha lá dentro do templo de Dagon uma estátua grande do deus Dagon. Então eles pegam a arca de Deus, lembra que a arca foi tomada, eles pegam a arca que representava a presença de Deus e colocam lá no templo junto com o deus Dagon. E para lembrar para você, por que a arca, por que Deus permitiu com que eles levassem a arca? Como que a arca foi parar lá? E aí duas coisas aconteceram, só para relembrar o que aconteceu, que a gente viu na semana passada. Primeiro, eles foram para a batalha contra os filisteus, primeiro sem consultar o Senhor, não falaram nada com o Senhor, simplesmente pegaram e foram para a batalha, achando que eles eram autossuficientes, e então você tem a primeira derrota, 4.000 pessoas morrem, e eles se juntam e pensam, o que será que a gente fez de errado? Por que Deus está nos dando derrota? E ao invés de pensar nos seus pecados, confessar os seus pecados e consultar o Senhor e colocar Deus à frente, e aqui está o segredo, gente, para a gente conseguir viver uma vida com sabedoria, colocar Deus à frente de tudo que a gente faz. Ao invés dos israelitas fazerem isso, o que eles fizeram? Olharam lá e pensaram o seguinte, vamos trazer a arca de Deus. E usaram a arca como se fosse um talismã gospel. Se a arca estiver com a gente, Deus vai nos dar vitória. Se a arca estiver com a gente, aí não vai ter como, ao invés de confessar os seus pecados e pensar na sua vida diante de Deus, não. Se a arca estiver com a gente, aí sim, a gente vai ser vencedor. E gente, mandinga gospel não é coisa que não falta hoje em dia, né? A gente vê isso em todo lugar. Você está assistindo televisão, pegue um copo de água. E agora vai ter uma oração com um copo de água. E aí você bebe aquele copo de água e toda doença que tiver vai purificar. Eu ouvi recentemente de um rapaz que, na verdade não tão recentemente, mas eu ouvi uma vez de um rapaz aqui da igreja que uma vez passou um rapaz oferecendo na porta da casa dele uma rosa ungida, e era para ele pegar essa rosa, colocar num lugar alto da casa, porque aquilo ali estava abençoado por Deus e ia assim, absorver toda a energia negativa espiritual do mal ali da casa. Esse tipo de coisa, esse tipo de mandinga gospel é o que não falta hoje em dia, e a gente já viu semana passada que esse negócio não dá certo, não dá para a gente usar Deus. O que Deus quer da gente não é que a gente simplesmente pratique alguns rituais. O que Ele quer da gente é um relacionamento verdadeiro com Ele. E Ele conhece o nosso coração. Então a gente simplesmente pode usar rosa, pode usar óleo, pode usar o que for. Se a gente não tem uma relação verdadeira com Deus, se de fato o nosso coração não está no Senhor, aquilo lá não faz diferença nenhuma. Porque o Senhor é um Deus que conhece o nosso coração. A gente não pode usar Deus e não pode manipular Deus. E os israelitas aprenderam isso de maneira dura. Porque eles pegam a arca e vai para a segunda batalha e sabe o que acontece? Mais 30.000 morrem naquele dia. Um monte de gente morta por causa do pecado e por causa da falta de temor ao Senhor. Então o texto vai dizer que eles pegam a arca e colocam lá no templo do deus Dagon, que era o deus da meteorologia da época, era o deus que na visão dos filisteus controlava a chuva e era o deus da guerra. Por isso, quando eles pegam e vencem essa batalha, eles vão pegar a arca e levar para o templo do deus Dagon. E aqui, gente, presta atenção numa coisa que é muito importante para a gente entender esse texto. Na época, na visão dos povos da época, funcionava assim. Quando eu ia para uma batalha, o meu povo ia para uma batalha com um povo inimigo, era uma guerra entre o meu Deus e o Deus deles. Então, o Deus que fosse maior ia ser o Deus que ia vencer essa batalha. Então, por trás de uma guerra humana, você tinha uma visão religiosa e teológica de que era uma batalha entre deuses. Então, o Deus de Israel foi vencido na visão dos filisteus, o símbolo da presença de Deus, a arca, foi roubada, porque o Deus deles é mais fraco que o nosso Deus na visão dos filisteus, e agora a gente vai colocar a arca lá no templo, aos pés do deus Dagon, e isso era como se fosse um ato público de humilhação do Deus daquela nação. É como se você estivesse humilhando a Deus, dizendo o seguinte: você tem aqui o grande Dagon, e você tem aqui o Deus de Israel que está aos pés de Dagon. Porque ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Você já viu, a gente já leu o texto aqui, o que Deus vai fazer lá no meio. Mas o ponto aqui, eu quero que você imagine essa cena. Você tem o templo, você tem o Deus Dagon lá, a estátua do Deus Dagon, e eles colocam a arca, que é o símbolo da presença de Deus do lado, no mesmo santuário. Deus dividindo o mesmo santuário com um falso Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa antes da gente avançar no texto. E, gente, uma coisa que esse texto vai nos ensinar, e você já viu que Deus vai derrubar aquela estátua e vai falar negativo. Mas uma coisa que a gente aprende nesse texto é o seguinte: Deus não aceita dividir o espaço com ninguém. Lá eles tentaram colocar no santuário Deus, o símbolo do Deus verdadeiro e o Deus Dagon. Sabe o que aconteceu? O outro Deus teve que cair.
Deus não aceita dividir o espaço que é dele com ninguém. E uma das coisas que a gente percebe claramente nesse texto, e a gente vê isso na nossa vida até hoje, é que o ser humano, ele sempre Deus nos criou de modo que nós somos seres religiosos e adoradores. Todos os povos de todas as épocas sempre criaram deuses. Porque Deus nos criou para buscar um Deus. E quando nós não buscamos o Deus verdadeiro, a gente vai inventar um Deus para a gente buscar. A gente não consegue viver a vida sem buscar, sem adorar e sem confiar em algum Deus, seja o Deus verdadeiro ou seja um Deus que a gente inventou. E uma coisa que a gente aprende, e a gente percebe isso, é que nós vivemos constantemente tentando dividir o espaço que é de Deus com outros deuses, com outras coisas. E a gente pode falar, e preste atenção nisso, porque normalmente quando a gente fala disso, a gente pensa muito em ídolos visíveis, em estátuas. Isso daqui é claro que é um exemplo claro. Quantas vezes e quantas pessoas a gente conhece que é o seguinte: ao mesmo tempo que ela se ajoelha para Jesus, você tem a estatuazinha tal que ela se ajoelha também, você tem o fulano de tal que ela se ajoelha também, faz uma oferendazinha aqui, e assim por diante. E, ao mesmo tempo que eu me ajoelho para o Senhor, eu me ajoelho para outros ídolos também. E aqui uma coisa que a gente aprende: Deus não aceita dividir o espaço dele com ninguém. Ele requer de nós exclusividade. Mas não existem só ídolos visíveis. E aqui eu quero que você preste atenção. Também existem aqueles ídolos que, embora a gente não faça uma estatueta para ele, são ídolos que estão no nosso coração. E preste atenção nisso. Qualquer coisa que nós nos dediquemos para aquilo mais do que nós nos dedicamos ao Senhor, no fim aquilo se tornou um ídolo do nosso coração. No fim aquilo está roubando o lugar que é de Deus no nosso coração. E gente, vamos ser sinceros aqui, qualquer coisa pode roubar o lugar de Deus. Quantas pessoas a gente conhece e quantas vezes a gente faz isso, que a grande dedicação da pessoa tem a ver com: eu quero mais dinheiro. E o dinheiro pode ser um grande Deus na nossa vida, onde a toda a devoção que a gente deveria dar a Deus, a gente dá o dinheiro. Pensa numa coisa, a Bíblia vai nos mostrar que Deus é o nosso refúgio. Ou seja, tudo que eu preciso para viver uma vida bem e com segurança, eu encontro no Senhor. Quantas pessoas você conhece que o refúgio delas é o dinheiro? Ao invés de se refugiar e confiar e descansar no Senhor, ela só consegue descansar quando a conta dela está com uma certa quantidade de dinheiro. Quantas pessoas nós conhecemos que o Deus dela às vezes não é o dinheiro, mas é, por exemplo, um namorado, uma namorada. A vida dela é aquele menino e aquela menina. E aí quando termina o namoro, ou o noivado, seja lá o que for, a vida da pessoa acaba. Porque aquela pessoa era a vida dela. A gente poderia colocar outra coisa: muitas vezes a nossa carreira profissional é um ídolo. É para aquilo que nós nos dedicamos de todo o coração. Muitas vezes a gente vive nesse momento do Brasil, uma ideologia política, gente, pode virar um ídolo. Um político pode virar o ídolo. Quantas pessoas a gente vê que é o seguinte: defende com unhas e dentes determinado candidato, e está disposto a matar e morrer por ele. E acredito o seguinte: se tal pessoa for eleita, a gente está em ano de eleição, né? Se tal pessoa for eleita, vai resolver o problema do Brasil. Muitas vezes um próprio personagem político pode ser um ídolo. Uma ideologia pode ser um ídolo. Se entrar no Brasil um presidente, um congresso que guie o nosso país em tal ideologia, vai resolver todos os problemas. Entenda o seguinte, gente: o único que nós devemos nos devotar, nos dedicar, amar e colocar toda a nossa esperança e coração é no Senhor. Qualquer outra coisa que roube esse lugar, que ameace esse lugar, deve cair. A gente leu aqui na liturgia agora há pouco: Deus nos chama a amar a Ele e somente a Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Quero fazer algumas perguntas para você identificar quais são os ídolos do seu coração, porque a verdade é o seguinte: todos nós temos algumas coisas. Quais são os ídolos do seu coração? Duas perguntas para você pensar sobre isso. Primeiro, o que absorve a sua atenção e o seu foco mais que tudo? O que absorve a sua atenção e o seu foco mais que tudo? A sua vida, assim, você dorme pensando nisso, você acorda pensando nisso. Aquilo é o foco da sua vida. O que é? E, gente, como eu disse, pode ser, às vezes é um jogo de videogame. O que absorve você mais do que tudo? Outra pergunta para você meditar: o que você considera tão valioso, mas tão valioso, que você não consegue viver sem? Que se aquilo sair da sua vida, ou se alguma coisa ameaça aquilo, você fica assim, abismado. Eu lembro uma vez um vídeo, você já deve ter visto isso, que eu assisti, de uma mãe, que o menino era muito viciado no videogame, e aí a mãe pegou o videogame e quebrou o videogame no meio. E aí o moleque começa a gritar, chorar, ajoelhar: minha vida acabou.
A gente olha isso e fala, nossa, mas a gente tem que olhar o que está por trás disso. Sabe o que está por trás disso? Alguém que fez, no próprio jogo ali, um ídolo no seu coração. E a gente não faz isso com videogame, né? Mas a gente faz isso com outras coisas. Quais são as coisas que roubam o lugar de Deus na sua vida? E saiba de uma coisa, gente, preste atenção nisso. A Bíblia vai nos mostrar que por trás de todos esses deuses falsos, sejam estatuetas ou seja ídolos do coração, estão os demônios querendo nos afastar do Senhor. E aqui eu me lembro de 1 Coríntios 10, 19 e 20, que diz o seguinte: o próprio ídolo tem algum valor? Não. Paulo aqui falando sobre a idolatria. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. É interessante porque, olha o que Paulo está trabalhando aqui nesse texto. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro. O resto é tudo coisas que o diabo usa para afastar as pessoas do Senhor. E por trás de todos os ídolos do coração está o diabo querendo colocar no lugar de Deus outras coisas. Querendo tirar a glória de Deus e dar glória a alguma outra coisa no lugar de Deus. E uma coisa que a gente aprende nesse texto, então, primeiro, a gente sempre cria falsos deuses, gente. E a gente tem que meditar constantemente. No santuário do meu coração, quem que está lá? Está só o Senhor? Ou tem algumas outras estátuas juntos, dividindo espaço com o Senhor? Porque esse texto nos ensina isso. Deus não aceita dividir espaço com ninguém. Ele vai colocar Dagon de joelhos diante dele. Ele requer de nós exclusividade. E eu faço a pergunta para você: quais são os seus deuses? O que concorre com o Senhor no seu coração? No santuário do seu coração há Jesus e mais o quê? Eu quero que você vá com essa pergunta na sua mente, pensando sobre isso e meditando em que aspecto você precisa amar mais a Deus e o que tem roubado a sua atenção do Senhor. E, gente, uma outra coisa que eu quero trabalhar ainda a partir nesse ponto é que uma coisa que a gente aprende nesse texto é que todo ídolo, ele promete segurança para nós. Nós adoramos as coisas e todas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus, nós fazemos isso porque de alguma forma nós acreditamos que aquilo vai melhorar a nossa vida e vai nos trazer algo que a gente precisa. Todo ídolo promete segurança, mas no fim ele nos come vivos. Todas as vezes que nós adoramos alguma coisa e colocamos o nosso coração como central, algo que não é Deus, aquilo vai nos absorvendo, aquilo vai nos prendendo, aquilo vai nos escravizando. E a gente vê isso nessa história porque é o seguinte: Dagon é o grande Deus. No fim ele está de joelho diante do Senhor. Ele não muda nada, ele não resolve problema nenhum. Ele era impotente e não fez nada por ninguém. Somente quando nós adoramos a Jesus e amamos a Jesus, nós conseguimos verdadeiramente ser livres e viver uma vida em paz diante do Senhor. Somente Ele entrega aquilo que promete, a paz, a alegria que vem do Senhor para nós. O nosso Deus é incomparável e Ele é exclusivista. Ele requer de nós lealdade exclusiva para Ele. Uma segunda coisa que a gente trabalha nesse texto, que a gente aprende nesse texto, é que Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Porque o texto vai mostrar o seguinte, então: está lá o Deus Dagon e a arca do Senhor diante dele. Na cabeça dos filisteus, o nosso Deus é muito maior que o Deus de Israel. Por isso que a arca está aqui no templo do nosso Deus. Então Deus vai mostrar o seguinte: os israelitas perderam, não é porque eles têm um Deus fraco, não é porque o Deus de Israel é menor que o Deus Dagon, é porque o povo estava em pecado. Não tem nada a ver com Dagon isso daí. Tem a ver com Deus tratando o povo dele. Mas Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, é um Deus que é absolutamente soberano sobre tudo. E aí a gente vai ver o que acontece então quando coloca a estátua lá dentro. E o texto vai dizer o seguinte: primeiro, colocaram a estátua hoje. No outro dia, de madrugada, quando os sacerdotes do Deus Dagon entraram lá no templo, agora você imagina essa cena, tá a arca e a estátua do Deus Dagon caída com o rosto em terra na frente da arca. Aí os sacerdotes olham e falam: oxe, o que aconteceu aqui? Será que bateu um vento? Teve um tornado aqui à noite e deve ter derrubado a arca. O que aconteceu? Eles pegam, levantam a estátua e deixam lá, beleza. No outro dia, os sacerdotes chegam lá para fazer os serviços da manhã. Como é que está o Deus Dagon? Caído de novo, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E por que é duas vezes, gente? Para mostrar que não é coincidência não foi um vento que bateu não. É porque o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Diante dele todo mundo tem que se ajoelhar. Esse é o ponto aqui. E é por isso que acontece isso. E o texto vai mostrar que ele não só cai duas vezes, como ele cai com o rosto prostrado diante da arca do Senhor. Isso daqui é um ponto importante porque quando a gente reconhece a soberania de alguém,
e a gente vê essas imagens no filme, as pessoas ajoelhadas assim com o rosto em terra, prostradas mesmo. Essa é a ideia. O deus Dagon está prostrado diante do Senhor, e o texto vai dizer que na segunda vez que ele cai, quando os sacerdotes entram lá, os sacerdotes de Dagon, ele está com a cabeça cortada. Então a estátua do deus Dagon está de joelhos, caída de rosto em terra na frente da arca, e a cabeça e os braços estão cortados. Isso daqui era uma coisa que acontecia na época, era muito comum na época o seguinte: quando um exército vencia o outro e conquistava uma nação, eles pegavam o rei daquela nação, cortavam a cabeça dele e muitas vezes os braços também, para expor publicamente, e era um ato de vergonha, de humilhação daquele povo. Olha o que Deus está fazendo: a cabeça e os braços cortados para mostrar o seguinte: eu sou Deus, Dagon não é nada. E não só isso, uma coisa que eu fico pensando é: o Deus Todo-Poderoso dos filisteus, que deu vitória, cai em terra, e ele precisa de ajuda para levantarem ele. Enquanto isso está a arca do Senhor sozinha lá, longe do seu povo, fazendo estrago no meio deles. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E esse texto vai nos ensinar o seguinte: Deus, gente, Ele é absolutamente soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui tem algumas aplicações para nós que eu fico pensando, eu fiquei meditando nisso durante essa semana, pensando nesse texto. É muito legal esse texto porque é o seguinte: o povo de Israel estava lá na terra deles, longe daqui. E pensa como é que estava a cabeça dos israelitas nesse momento. O nosso líder morreu, Eli está morto, os filhos de Eli estão mortos, então os sucessores da liderança estão mortos. A arca, que é o símbolo da presença de Deus, foi levada embora. A gente está aqui na desgraça. Agora já era. A glória se foi e não tem mais esperança para nós. Mas enquanto eles estão vivendo todo esse momento tenso, difícil lá, eles não sabem de nada, mas Deus está trabalhando lá do outro lado para revelar a sua glória. Eles não sabem tudo o que está acontecendo, eles não entendem o porquê de tudo isso, mas em meio a toda essa situação caótica, Deus está trabalhando. Isso daqui, gente, acontece na nossa vida também. Isso daqui é real para nós também. Mesmo quando nós estamos em dificuldades, Deus continua sendo soberano e estando no controle de todas as coisas, e não só isso, mas mesmo quando a gente não entende, Deus está trabalhando para manifestar a sua glória. Nós vivemos situações em nossas vidas que a gente não entende. Que acontece, a gente fala: por que Deus está permitindo isso? Como isso? Muita gente não vê uma luz no fim do túnel, fica agoniado com a situação e tudo mais. Uma das coisas que esse texto nos ensina é o seguinte: mesmo quando a gente não vê nada, ainda que seja meio escondido, Deus está trabalhando para manifestar a glória dele nas nossas vidas e para outras pessoas. Porque por meio de toda essa situação, olha o que Deus está fazendo. Por um lado, Deus está tratando o coração do povo dele, mostrando para o povo como eles são carentes, impotentes e necessitados do Senhor. E por outro lado, ele está lá na região dos filisteus, manifestando a glória dele, o poder dele no meio daquele povo. Percebe como Deus está trabalhando em meio a toda essa situação e usando as desgraças para manifestar a glória dele. Ele faz isso na nossa vida também. Deus usa as desgraças para manifestar a glória dele. Creia nisso. Descanse nisso. Creia que Ele é absolutamente soberano sobre tudo, que Ele não perde o controle em nenhum segundo da história. E quando eu falo da história, eu estou falando da sua história, da minha história. Deus não perde o controle nunca. E mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente está longe e não está vendo nada, como o povo israelita estava aqui, Deus está agindo, trabalhando para manifestar a glória dEle entre nós. Na sua vida, na minha vida, esse é o nosso Deus. A gente pode descansar nele. Uma outra coisa que a gente aprende nessa parte da história é que, gente, Deus é Senhor, não só sobre crentes, mas sobre descrentes, sobre o mundo e sobre o diabo. A gente tem aqui uma história de acontecendo longe do povo de Deus, que não tem nada a ver com o povo de Deus, diante de um Deus idólatra, um Deus que é um ídolo, que a gente sabe que por trás dele está o diabo, e Deus está lá, sozinho, fazendo estrago, mostrando que Ele governa sobre tudo, mostrando que Ele tem poder, mesmo sobre aqueles que não são do povo dele, e que até o diabo e os deuses falsos se ajoelham diante dele. Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E esse texto aqui é importante, a gente traz aqui um conceito importante para nós sobre a questão de batalha espiritual. Porque isso daí é uma coisa comum, e por que a gente precisa falar de batalha espiritual? Porque ainda tem muitas pessoas que caminham com Jesus, mas tem medo de macumba, tem medo de entrar num templo que não é um templo assim cristão e tal, eu fico meio assim, né? Sei lá que pode dar.
Tem medo de receber algumas pessoas em casa, porque não, ela é de uma religião meio diferente, assim. Tem medo de receber alguns presentes, porque eu não sei de onde veio e tal. Ainda nós vivemos em um mundo onde nós temos medo de determinadas coisas, e a gente acredita em casa mal assombrada, lugar mal assombrado, e uma energia negativa. A gente fala isso, não, quando eu entro lá parece que, sabe, tem uma energia negativa lá. A gente ainda vive nesse mundo, e o mundo evangélico brasileiro tem muito dessas crendices e dessas coisas. E aí, o movimento da batalha espiritual foi um movimento iniciado na década de 60, que nos orienta sobre como que a gente pode vencer os demônios, como pode lutar com os demônios e ter vitória sobre tudo, e assim por diante. E uma coisa importante para dizer é que esse movimento, se você lê os livros e tudo mais dele, você vai ver o seguinte, não tem nenhuma base bíblica. Tudo que eles falam e tudo que eles ensinam é com base nas experiências que A ou B tiveram, nas suas experiências e não na palavra. E eu quero colocar aqui rapidinho alguns erros desse movimento, trazendo assim, e enquanto eu falo dos erros, eu vou mostrar qual é a visão que a gente tem sobre batalha espiritual. Que a Bíblia nos ensina e que esse texto nos ensina sobre batalha espiritual. Quais são os principais erros? Primeiro, essa ideia de crença em espíritos territoriais. Isso daqui é muito comum, ó. Tal lugar é dominado pelo demônio tal. Tal casa é meio mal assombrada. A gente assiste os negócios do filme, né? Então tem um espírito lá de alguém que morreu e ficou aprisionado lá. E eu não sei, quando eu entro lá eu ouço coisas, eu vejo coisas. E aí você tem o seguinte, então o que você precisa fazer? Você precisa ir lá, fazer oração forte. A gente vê isso, gente, e a gente ouve isso até hoje. Ah, comprei um carro novo, tem que chamar alguém para ir lá, ungir o carro e orar pelo carro. Porque, né, vai que tem alguma coisa ali. Comprei uma casa nova, vou chamar alguém para orar lá pela porta da casa, para que tudo que entre ali na casa, tudo que tiver de ruim saia. Sabe uma coisa que a gente vê quando a gente lê a Bíblia? Eu acho muito interessante isso daqui. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver Paulo desbravando várias cidades que eram consideradas assim, centros de feitiçaria. E sabe o que Paulo faz? Em todos os lugares que ele chega, ele não amarra, ele não unge, ele não faz ritual. Sabe o que ele faz? Ele prega Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é soberano sobre tudo, Ele é absolutamente poderoso sobre tudo. E quando alguém se entrega a Cristo, o maligno não toca nele. Quando nós estamos em Cristo, o diabo e os seus demônios não têm poder nenhum sobre as nossas vidas. Não tem condições de fazer nada nas nossas vidas. E é por isso que onde Paulo chegava, ele não saía amarrando, fazendo culto de expulsão de nada. Ele chegava pregando a Jesus. Porque quando nós cremos em Cristo, o maligno não nos toca. Você lembra das histórias dos evangelhos, quando Jesus dava de cara com um endemoniado, o que acontecia? O endemoniado ajoelhava diante dele, que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Reconhecia, o adorava. Porque Jesus não está competindo com o diabo, como se ele estivesse num braço de ferro para ver quem que tem mais poder. Jesus é absolutamente soberano sobre ele. A gente vê nesse texto, o Deus Dagon, caindo de joelhos diante do Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus. É muito comum também nesse meio de movimento de batalha espiritual, você tem a questão do, cada pecado é um demônio. Então assim, o cara, se ele tem problema com imoralidade sexual, é um adúltero, é porque o espírito de pombagira está agindo nele. É o espírito do vício, do álcool, o espírito da fofoca. E qual que é o caminho? Você tem que amarrar, você tem que fazer sessão disso, você tem que fazer sessão daquilo. Gente, sabe o que a gente crê? Eu sou imoral porque eu sou imoral. Eu sou fofoqueiro porque eu sou fofoqueiro. O que eu preciso amarrar não é o diabo, é a minha língua. E o que a gente crê é que quando eu vou a Cristo, Ele começa a agir em mim. Ele começa a mudar meu coração. Ele começa a me limpar dos meus pecados e me fazer uma nova pessoa. O caminho não é fazer um monte de ritual, não. O caminho é crer em Cristo e caminhar com Ele. É Ele que muda a nossa vida. Você tem, nesse movimento de batalha espiritual, essa questão da unção de objetos. E aí, água de Jerusalém, água do Rio Jordão. Se você pegar essa água aqui, o negócio você pega um objeto e você tem que deitar em cima, colocar ele debaixo do seu travesseiro, e aí os seus sonhos serão realizados. Gente, o poder está em Cristo. O poder está em Cristo. Uma coisa que a gente ouve bastante, questão de maldição hereditária. E isso daqui eu já ouvi, gente. Tem pessoas que, mesmo na igreja, pensam nisso. Eu já ouvi isso. Olha, pastor, a minha avó tinha esse problema. A minha mãe tinha esse problema, e eu estou vendo que eu sou fadado a viver esse negócio também. Porque é um demônio que vem assim, atormentando a nossa família de geração em geração. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Quem está em Cristo, não tem mais maldição nenhuma sobre ele. E outra coisa que a Bíblia vai dizer, cada um é responsável pelos seus pecados.
O que minha mãe fez, eu não sofro o juízo no lugar da minha mãe pelo que ela fez. E quando nós estamos em Cristo, toda maldição foi cravada na cruz com Cristo, a Bíblia vai dizer. Sabe qual que é o grande problema da gente ter essa visão, esse movimento espiritual e tudo mais? É porque isso acaba com a suficiência de Cristo. Quando eu falo o seguinte, Jesus é todo poderoso, eu tenho Jesus, mas além de Jesus eu ainda preciso fazer algumas coisas. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, Jesus não é tão poderoso assim. Só Jesus não resolve. Sabe o que a gente aprende nesse texto, gente? É Jesus e mais nada. Diante dele, até o diabo, os demônios, os deuses se ajoelham. Ninguém fica de pé diante dele. Por isso que a pergunta central é se você está em Cristo. Você quer não ter medo de nada disso? Você quer poder entrar em qualquer lugar sabendo o seguinte, olha, eu não preciso ter medo de nada, porque eu estou no Senhor. Caminhe com Jesus. Ele é todo poderoso sobre o diabo e os seus anjos. Eles existem, eles estão aí trabalhando, eles querem nos derrubar, mas quem está em Cristo está em paz. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você está em Cristo, não precisa ter medo de nada, gente. Não precisa ficar encucado com nada. Ah, mas será que essa comida, será que esse presente, será que esse lugar, será que não sei o quê? Você está com Cristo. Ele é maior que qualquer outra coisa. Fique em paz. Não tema. E caminhe com Ele, continue se fortalecendo em Jesus. Agora, se você não está em Cristo, aí eu quero dizer uma coisa, não adianta amarrar, não adianta ungir, não adianta participar de campanha, de propósito e tudo mais. Sem Jesus a gente é presa fácil. O segredo está em Cristo, Ele é o Senhor absoluto. A gente cantou aqui, Colossenses capítulo 1, Ele é Senhor sobre a criação, nele foram criadas todas as coisas, tronos, soberanias, poderes, autoridades, Ele é antes de tudo, Ele governa tudo com a sua autoridade. Esse é o nosso Jesus. E esse texto nos ensina isso, a autoridade de Cristo, do nosso Deus sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso Deus que é incomparável. Ele é um Deus exclusivista. E por fim, gente, fechando aqui o nosso texto, esse texto também vai nos ensinar que Deus não é só incomparável e exclusivista, mas Ele é o Deus que castiga pecadores. Porque o texto vai dizer que veio esse castigo sobre a estátua cai, corta a cabeça, os braços e etc. E depois disso, uma grande praga começou a se espalhar pelo povo filisteu. E o texto vai dizer, se você seguir aí os versículos, no verso 6 vai dizer que começaram a surgir tumores nos habitantes de Asdod. Agora você imagina isso. Veio a arca, o Deus cai 2 vezes lá diante da arca, aí todo mundo já fica meio ressabiado assim. O que está acontecendo? De repente, em toda a população começam a surgir tumores. A gente não sabe direito o que era isso exatamente, mas a ideia é que parece que começou a surgir inchaços nas pessoas, começaram a estourar feridas, bolas, imagina uma cena horrível, uma coisa horrível. Isso começou a acontecer em todos os habitantes da cidade de Asdod. Todo mundo ficou agoniado, desesperado, fizeram uma reunião lá com os líderes e falaram o seguinte, vamos arrancar a arca daqui, essa arca aí que é o problema. Ela que está trazendo aqui maldição sobre nós. Manda ela para a próxima cidade. Lembra que eram vários povos que se juntaram? Então, de Asdod, ele falou, vamos mandar lá para Gate. A gente já sofreu aqui a nossa parte, deixa ele sofrer um pouco agora. A cidade chega em Gate e o texto vai dizer que aconteceu a mesma coisa, começaram a surgir tumores em todos os habitantes de Gate. E ele acrescenta um detalhe aqui, que desde o menorzinho até o maior, desde a criança, imagina um bebezinho, até os idosos, começaram a surgir tumores naquele povo. O povo fica agoniado, desesperado e fala, arranca a arca daqui, manda para a próxima cidade. Mandaram a arca para a cidade de Ecrom, e quando os habitantes de Ecrom vê a arca chegando, todo mundo fica apavorado, aterrorizado, e começam a clamar, não, sai desse negócio daqui. O texto vai dizer o seguinte, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Uma cena apocalíptica assim, terrível. E aí o texto vai dizer então que junta todos os líderes, todos os reis filisteus se juntam, e eles falam, e aí gente, o que a gente vai fazer? E aí eles tomam uma decisão, que a gente vai ver isso mais no próximo domingo, à medida que a gente avança aqui, mas eles então resolvem o seguinte, não tem jeito, vamos ter que devolver essa arca aqui. Esse negócio não vai dar certo a gente ficar com essa arca aqui não, porque onde ela chega, ela está fazendo estrago. Então vamos devolver, a gente mexeu com o Deus errado, essa é a ideia. Vamos devolver ela lá para a terra dele, vamos ficar quietinho aqui, a gente com o nosso Deus. E gente, o que é uma coisa que a gente aprende aqui? Você percebe o seguinte, Deus, Ele é o Deus que começa a castigar os pecadores e os filisteus. Então, por um lado, você tem Deus disciplinando o seu povo, lá de Israel, e o povo estava sofrendo tudo isso, e por outro lado, você tem Deus derramando juízo e punição sobre aquele povo filisteu pecador. E aí,
falando primeiro dessa questão da disciplina, uma coisa que a gente vê aqui, e é muito legal da gente pensar, é que mesmo quando o povo de Deus é disciplinado e sofre consequências por isso, Deus continua trabalhando. O povo estava sofrendo, e sofrendo por causa dos seus pecados. Mas mesmo quando, e a gente passa por isso também, a gente faz coisa errada e sofre por causa disso. Mas mesmo quando a gente sofre por causa dos nossos pecados, Deus continua trabalhando. Aqueles que são do Senhor, Deus está agindo na vida deles, mesmo quando eles estão sofrendo por causa dos seus pecados. Então, de um lado, você tem Deus disciplinando o seu povo, mas trabalhando em meio a tudo isso. E de um outro lado, e a gente vê isso nesse texto, é que, gente, Deus não odeia só o pecado. Deus também odeia o pecador e pune o pecador. Uma das máximas do nosso tempo, a gente ouve isso bastante, é que, olha, Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é o seguinte, Deus não odeia só o pecado, ele odeia o pecador, afinal o pecador é quem peca. O pecado não existe sozinho. O pecado ele é praticado por alguém. E a gente vê nesse texto o seguinte, a gente às vezes olha um texto como esse e pensa assim, nossa, mas coitado do povo filisteu. Gente, o povo filisteu era um povo mau. Era um povo assim, que desprezava a Deus, era um povo maligno, perverso. E aqui o ponto, e Deus fala isso, que ele ia derramar juízo sobre essas nações. Então, não olhe para esse texto como, nossa, mas coitadinho desse povo. Não, Deus é santo e justo, e todo pecador precisa ser punido. E Deus aqui então está derramando punição sobre esses pecadores. E alguns textos que nos mostram isso, ó. Provérbios 3:32, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Ele não odeia só o pecado, não, ele odeia o perverso também. Ele detesta o perverso. Provérbios 11:20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente aprende nesse texto que Deus é santo e justo. E ele pune pecadores também e começa a mandar tumor em toda a nação filisteia, porque eles são maus perante os olhos do Senhor. E uma última coisa que eu quero trabalhar ainda nesse texto, fechando aqui e concluindo, gente, é que uma coisa que a gente pode afirmar a partir de tudo isso, é que Jesus é a nossa única esperança. Porque é o seguinte, quando a gente olha para um texto como esse, qual que é a nossa tendência? É a gente olhar e falar o seguinte, puxa, tem o povo de Israel e o povo filisteu. E a gente olha para Deus disciplinando o povo dele e punindo o povo filisteu. E normalmente a gente pensa o seguinte, a gente olha e fala assim, olha, eu sou que nem o povo de Israel, Deus me disciplina e tal. E a gente olha para o povo filisteu e fala assim, isso daí tem muita gente que é assim mesmo, que merece punição de Deus, que é perverso, que é malvado, etc. Mas sabe qual que é a verdade? Nessa história, a gente não é do povo de Israel, a gente é do povo filisteu. Alguém aqui é descendente de judeu? Alguém aqui foi circuncidado ao 8º dia como um judeu? A verdade é que nós somos do povo estranho, do povo idólatra. Nós somos filisteus, estranhos ao povo de Deus, pecadores e merecedores de castigo. Esses somos nós. Nessa história aqui, nós não somos os israelitas, nós somos esses filisteus, que Deus está pesando a mão e derramando tumor sobre todo mundo, que constantemente levanta falsos deuses para concorrer com o Senhor. Esses somos nós. Mas sabe qual que é a boa notícia em meio a tudo isso? É que esse Deus, ele não é só um Deus santo e justo, mas ele é um Deus gracioso e misericordioso. E a boa notícia é que ele amou tanto esse povo merecedor do inferno, que ele enviou Jesus, o seu filho amado, para ser odiado e castigado no nosso lugar. Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Eu e você somos desse povo mau, que merece ser castigado, que a mão de Deus pese profundamente sobre nós. Então sabe o que ele fez por ele ser amoroso como ele é? Ele enviou Jesus, que é santo e merecia todas as bênçãos de Deus. O Deus Filho, santo. Então o Deus Pai olha para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de derramar juízo sobre aqueles filisteus miseráveis, eu vou derramar juízo sobre você, para que eles possam desfrutar da minha graça. E é claro que Jesus voluntariamente aceitou se sujeitar a isso. A gente só não é tomado por chagas e tumores e a morte, porque alguém recebeu os tumores no nosso lugar. Não é isso que Isaías 51 diz? Ele foi castigado no nosso lugar, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi traspassado pelos nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus misericordioso. E é por isso que a palavra final que eu quero trazer para todo mundo aqui é: olhe para Jesus, Ele é a nossa única esperança. A única esperança de nós não cairmos nesse castigo, desse Deus santo, é se nós estivermos naquele que sofreu o castigo no nosso lugar. É se nós estivermos agarrados a Jesus, crentes em Jesus, amparados por Jesus. E eu quero fechar essa reflexão fazendo 3 desafios para você. Primeiro desafio: faça de Jesus o único no seu coração. Não divida a sua lealdade com nenhum outro.
é Jesus e mais nada. A gente tem várias coisas que são importantes em nossas vidas, que nós amamos, e não tem problema com isso. Tem muitas coisas que são boas. O problema é quando essas coisas se tornam tão centrais, e nós amamos isso com tanta intensidade, que nós amamos muitas vezes até mais do que a Deus. E nos dedicamos e nos devotamos até mais do que a Deus. Quais são as coisas que têm roubado a sua lealdade do Senhor Jesus? O chamado do Senhor é: medite sobre isso, confesse seus pecados e mude o seu caminho, para amar somente o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Ele não vai aceitar ser, que nem a história que eu contei no começo, um marido que você deita com ele, mas deita com outro, que deita com outro, que deita com outro. O Senhor deseja de nós lealdade, exclusividade, amá-lo sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Faça de Jesus o único no seu coração. Que nada e nem ninguém tenha o lugar que é somente dele. Uma coisa que eu converso com a minha esposa, a gente já teve essa conversa algumas vezes, é que eu não posso ter um lugar na vida dela, e nem ela um lugar na minha vida, e nem agora os nossos filhos um lugar na nossa vida, que se acontecer alguma coisa com algum deles, a minha vida para. Porque só tem um que eu dependo completamente, e sem ele eu não consigo viver, e esse só pode ser Jesus. Esse só pode ser o Senhor. O chamado de Deus é que a gente medite sobre isso. Se Jesus é esse único, o meu maior amor sobre todas as coisas. Um outro desafio que eu tenho para você é: confie no cuidado e na soberania e no amor de Jesus, mesmo quando a situação vai de mal a pior. Essa história é bonita porque é o seguinte: a situação em Israel vai de mal a pior, mas Deus continua trabalhando. E no fim tudo redunda para a glória dele e para o bem do povo dele. Então se você está vivendo uma situação onde a sua vida, alguma coisa está indo de mal a pior, vá para Jesus, confie nele, descanse nele, busque a ele. E você vai ver ele agindo em meio a tudo isso. Você vai ver ele manifestando a glória dele em meio a tudo isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Os israelitas não sabiam de nada que estava acontecendo. Eles ficaram sabendo só depois. Mas não é porque eles ficaram sabendo só depois que Deus não estava trabalhando ali. Esse é o nosso Deus que continua agindo. Então confie nele, descanse nele. E uma última coisa que eu quero dizer é: arrependa-se dos seus pecados. Se você ainda não creu em Cristo e não se entregou a Ele, não vive essa vida com Jesus, arrependa-se. Confesse os seus pecados ao Senhor. E confie no Cristo que bebeu a ira de Deus, para que pudéssemos desfrutar da sua graça e da sua glória. O chamado final aqui é Jesus chamando cada um de nós, em especial aqueles que ainda não se entregaram completamente a Jesus e não colocaram a sua fé nele. Ainda está com o seu coração dedicado a outras coisas. O chamado dele é: vá até ele nessa noite. Pegue todos os ídolos do seu coração, bote num saco e jogue fora. E dedique-se exclusivamente ao Senhor. E eu quero terminar contando uma história para vocês. Eu lembro uma vez um rapaz amigo meu, que começou a anunciar e falar de Jesus para a sua avó. E a avózinha dele já era uma senhora de 90 e poucos anos. E a casa da avó dele tinha um monte de imagens, um monte de estátuas. Ela orava e rezava para todo lado. E aí ele começou a anunciar para ela: vó, é Jesus, vó. E ela tinha tido um problema de saúde, então ela estava... sabe quando a pessoa começa a pensar o seguinte: puxa, eu posso morrer a qualquer momento? E aí ele conversou com ela: vó, se a senhora morrer hoje, a senhora sabe o que vai acontecer com a senhora? Ela ficou agoniada, ficou preocupada. E aí ele falou para ela: é Jesus, vó. Jesus é o caminho. É nele que a gente tem salvação. É ele mais ninguém. E a história é muito bonita, porque sabe como é que termina essa história? Essa senhora, a avózinha dele, chegando nele e falando assim: filho, entendi. E eu creio nisso. Então faz o seguinte: pega um saco aí, pode pegar todas essas imagens que está aqui, bota tudo no saco e leva embora. Porque agora eu só oro para Jesus. Sabe qual é o chamado do Senhor para nós? É que a gente pegue todas as estatuetinhas que estão lá no nosso coração, coloque tudo num saco e mande embora. E deixe só Jesus lá. Jesus e mais nada. Porque o nosso Deus, Ele é incomparável e exclusivista. Que Deus nos abençoe, gente, e ajude a reconhecer quem Ele é e amá-lo de todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E não só amá-lo desse jeito, mas amar somente Ele desse jeito. Para que Ele seja tudo em todos e que a glória dEle seja vista por meio das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver dessa forma.